Sem medo de falar. Você tem medo de falar? Às vezes a gente tem, né? Ultimamente a gente tem que cuidar muito com o que fala, né? Mas a leitura de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 8 a 15, 7 de 51 a 60. Nós vamos nos basear nesse versículo. Não podemos deixar de falar do que temos visto ou do que vimos e ouvimos, que é em Atos, capítulo 4, verso 20. O Novo Testamento contém vários registros de como os cristãos eram perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas não deixavam de falar sobre ela. Textos como esses deveriam nos inquietar. Vivemos num país onde, por enquanto, não existe perseguição religiosa. Por enquanto, acho que já está aí. Mesmo assim, quantas vezes ousamos proclamar a mensagem de Cristo como fizeram os seus primeiros seguidores? Lembre-se que no início ou lembro-me que no início da minha caminhada de fé, era difícil andar nas ruas segurando uma Bíblia, mesmo sabendo que estava indo para um culto ou para uma reunião de jovens. Sentia-me como um estranho entre as pessoas. Sempre que me lembro dessa situação, penso em como deixamos de aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Se não é devido à perseguição ou ao perigo da prisão e morte, por que então deixamos de falar das coisas que temos visto e ouvido da palavra de Deus? Penso que é por vergonha, por medo de ser ridicularizado ou ser visto de maneira diferente. Isto é o que nos impede de sermos ousados como os cristãos do primeiro século foram. É interessante que quando ouvimos ou presenciamos alguma novidade, não conseguimos parar de falar aos outros a respeito do novo acontecimento. Porque não somos assim em relação a Jesus Cristo. São tantas as maravilhas que a palavra de Deus nos anuncia, que deveríamos agir com a mesma empolgação. Hoje lemos, como tantos outros cristãos de sua época, Estevão não se deixou, não se intimidou e proclamou sua fé em Cristo, mesmo quando estava perante o tribunal e prestes a ser apedrejado. Quando falamos de Jesus, o Espírito Santo nos dá coragem e a certeza de que Deus estará conosco. Então, reflita: o que impede você de anunciar a mensagem cristã para outras pessoas? Falar de Cristo sem medo é a melhor maneira de mostrar ao mundo que Cristo vive em você. Porque quando a gente experimenta, né, quando a gente realmente tem experiência, a gente não tem medo de contar. É algo que a gente já experimentou. Quem escreveu foi Daniel Alexandre Schwartz. Que o Senhor abençoe a sua vida e a minha e que a gente tenha coragem de falar de tudo que Deus fez na nossa vida e que tem feito. Um abraço. Eu convido você a curtir essa mensagem, a compartilhar e deixe também o seu like pra gente. Um abraço.